Olá, tudo bem? Você sabia que os prazeres da vida são passageiros? Sim, todo tipo de prazer na vida são passageiros. Os deleites na vida, eles mostram serem agradáveis, serem, na verdade, saborosos, mas eles passam. O pior é que por tudo isso, o homem vai prestar conta diante de Deus. Mas para você ser um campeão, mas para você ser um vencedor, você vai precisar entender o que a Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz. E ela diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o versículo não começa assim. O versículo começa que o homem precisa primeiro se submeter a Deus, obedecer a Deus. Precisa, na verdade, estar embaixo da obediência do Eterno para ser um campeão, para ser um vencedor. Você quer ser um vencedor na sua vida? Você quer ser um campeão? Então eu te convido a entender, estudar a palavra de Deus comigo na lição número 5, que fala sobre batalha espiritual. Sem dúvida alguma, esta lição que fala sobre resistir ao inimigo vai falar muito ao teu coração. Venha, eu te aguardo. Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma pré-aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. E eu lhe convido a participar conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e se quiser, na verdade, compartilhar esta mensagem, se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar na sua comunidade, na sua igreja, nos sentiremos absolutamente honrados com a sua gentileza. É importante dizer que o tema da lição é o inimigo que precisa ser resistido. E a lição é a lição de número 5. O texto áureo desta lição diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. E também a sua verdade prática diz: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Também esta pré-aula ela traz um objetivo geral. E o objetivo geral diz estabelecer a perspectiva bíblica de resistência ao diabo. Observar também que esse objetivo geral ele é subdividido em 3 pontos. O primeiro se diz falar a respeito dos destinatários, conteúdo e tema da epístola. Segundo, refletir a respeito dos deleites da vida. E terceiro, conscientizar que devemos resistir o inimigo. É interessante que, olhando e observando aqui a introdução e o primeiro tópico, né, observando, faça-se uma leitura e observa-se que o primeiro tópico, por exemplo, diz assim: a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, ela traz também 3 subtópicos. 3 subtópicos. A primeira fala destinatários. O segundo fala conteúdo. O terceiro fala sobre tema. É importante salientar que nesse aspecto aqui que estamos tratando, estudando sobre o assunto de batalha espiritual, sobre este mundo espiritual, encontramos também na Epístola de Tiago, que é uma epístola de aconselhamento para os cristãos, para a igreja, observamos também a característica
dos pontos biográficos deste escritor, a simplicidade que ele usa para trazer a mensagem, trazer, na verdade, esse aconselhamento aos cristãos que estavam completamente dispersos. Observa-se também alguns pontos interessantes. O primeiro é que Tiago, ele tinha uma característica. A característica é que ele era um homem que tinha uma vivência com Jesus, uma experiência com Deus, uma vida, na verdade, em comum sentimento com Cristo. E observe que ele, primeiramente, quando se fala no primeiro subtópico, fala sobre os destinatários, né? O destinatário é para quem Tiago estava dirigindo esta epístola, para quem ele estava direcionando a epístola. A mensagem dessa epístola, ela é justamente a mensagem de crentes que creram no Evangelho e que eles estavam fugindo, né? Muitas perseguições surgiram nessa época, houve, na verdade, muitos martírios, muita morte, perseguição absurda, pessoas que tomavam casas, propriedades de cristãos que revelavam o seu testemunho em seguir o Senhor, em seguir os passos do Salvador Jesus Cristo, pagavam um preço muito alto e para não perder a sua vida tinham que sair de um lugar para outro. É interessante que no segundo subtópico fala sobre o conteúdo. Observa que o conteúdo dessa epístola, ele falava muito do comportamento individual, pessoal, que falava muito da conduta, ou seja, do caráter, da parte comportamental de uma pessoa. E observe também que os conselhos e orientações de viver uma vida que ele passava nesse conteúdo dessa epístola, ele passava, dava conselhos e orientações para se viver uma vida com um conteúdo de Cristo na vida da pessoa, ou seja, uma vida com princípios cristãos, uma vida com uma disciplina cristã. É interessante também que no terceiro subtópico fala sobre o tema. Esse tema, estava baseado assim, que a parte interessada ou interessante desse conteúdo, né, e também que trazia uma temática, era que falava de um cristianismo prático, de um cristianismo que mostrava a vida, a pessoa e também os princípios. Observa também que as características de Jesus, que ficou marcado e muito forte, marcado nos anais seletivos da memória dos seguidores dos seus discípulos, observe que é interessante que os princípios de Jesus, muito bem aplicados na vida dos discípulos, eles começam agora a aplicá-los para outros cristãos que estavam, na verdade, seguindo o seu Salvador e que tinham se convertido à fé. E é interessante que, como Cristo agia e como eles estavam aconselhando agora os novos cristãos a terem o mesmo comportamento, o mesmo princípio, como se o próprio Cristo estivesse ali. Se Cristo estivesse ali, como deveria ser o comportamento desses irmãos? Essa era a base sustentada da argumentação que o apóstolo, que Tiago usava, melhor falando, que Tiago usava para orientar e também ensinar os novos cristãos. Também observa que no segundo subtópico fala sobre
os deleites da vida. E este segundo subtópico, ele traz pelo menos 4 subtópicos. O primeiro quer dizer guerras e pelejas. O segundo fala sobre os deleites. O terceiro, cobiçosos e invejosos. E o quarto, adúlteros e adúlteras. Quando se refere guerras e pelejas, que é o assunto do primeiro subtópico, é importante dizer que a luta do cristão, ela está muito baseada em coisas internas, influências internas. A luta dos cristãos, ou os maus desejos internos que lutam contra ele, tanto é que Paulo narra muito bem isso, que ele chega a dizer: aquilo que eu quero fazer, isso não faço, e aquilo que eu faço é o que não quero fazer. Então, existia muita batalha nessa expressão que Paulo narra. E esse sentimento, quando olhamos à luz desse segundo tópico, os deleites da vida, observamos também que o cristão de hoje não está isento disso. Existe muita batalha para se viver um cristianismo de verdade. É por isso que a Bíblia fala que existe uma luta entre o espírito e a carne e o espírito. A Bíblia diz que eles se opõem um ao outro, ou seja, é interessante que a natureza adâmica, ela precisa estar convertida ao cristianismo, às escrituras sagradas, a uma vida de oração, e a pessoa precisa estar absolutamente despojada do velho homem para poder a cada dia ressurgir uma nova mentalidade. Falando em mentalidade, um conselho que é importante dar: cuide da sua mente. Outro ponto importante: cuide do seu coração. Isso faz toda a diferença. No segundo subtópico, fala sobre os deleites. Os deleites, ou seja, na verdade, os prazeres desta vida. E a busca exacerbada de prazer ou por prazer é muito forte e sempre foi, na verdade. Por exemplo, quando essa epístola estava sendo escrita, redigida, estava, na verdade, sobre... Tiago vivia um período em que Roma vivia, na verdade, o Império Romano dominava sobre aquela geografia, dominava sobre Jerusalém, dominava sobre Israel. E observe também que nas recâmaras mais escondidas ou mais íntimas do palácio e do Império Romano, existiam as práticas mais abomináveis, as práticas mais proibidas da busca pelo prazer. Já existia nessa época. E também observando também o hedonismo, que é a doutrina filosófica da época pós-socrática, que é a busca pelo prazer. Sabe aquela pessoa que chega a dizer hoje, na atual conjuntura, em pleno século XXI, o importante é ser feliz, o importante, na verdade, é ser feliz. Não importa se a pessoa estava dizendo se é com menor de idade, se é com uma pessoa casada, se é uma relação sexual com criança, se é uma relação sexual entre homem com homem ou mulher com mulher, enfim. Hoje, na atual conjuntura, as pessoas sempre dizem assim: o importante é ser feliz. Isso, na verdade, é o borbulhar do sentimento da carne, o sentimento desse movimento que começou lá atrás, que é a busca
exacerbada pelo poder, pelo prazer, melhor falando. Observando também que o terceiro subtópico, ele fala cobiçosos e invejosos. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence a outro. Quem tem muito esse sentimento de cobiça é o ladrão. O ladrão, o furtador, o roubador, ela sempre está de olho em coisas que são tuas, em coisas que são minhas, em coisas que são nossas. Eles sempre querem aquilo que não lhes pertence. Mas também existem várias características que podemos falar sobre a cobiça. Entre essas características, observamos que isso muitas das vezes vem pelos sentidos, vem pelos olhos e vem por outras motivações. Mas um outro fator que envolve também a questão do terceiro subtópico é o sentimento de inveja. Esse sentimento de inveja é um sentimento de tristeza, de pesar pela alegria e felicidade e sucesso de outra pessoa. Lembre-se do exemplo que a Bíblia conta sobre José, que José ele era invejado pelos seus irmãos. Toda inveja ela redunda em alguma ação maléfica contra aquele que está sendo invejado. Então, é interessante que esses sentimentos de cobiça ou de inveja, eles precisam estar banidos. Eu acho interessante aplicar aqui ao que a Bíblia diz, que é importante a gente ser grato com aquilo que temos. É importante estar com o coração grato, estar, na verdade, vivendo uma vida agradecida, ser contente com o que temos, por mais que temos pouco, mas sejamos contentes com o que temos. Como a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta olha só, é a vontade de Deus. Também o quarto subtópico desse segundo tópico, os deleites da vida, os prazeres da vida, fala sobre adúlteros e adúlteras. Quando a palavra de Deus, no Antigo Testamento, traz esse verbo, essa expressão, ele fala sobre o adultério espiritual. Aquilo que o Senhor estava com Israel, mas Israel não estava com o Senhor. Aquilo que o Senhor, na verdade, perdoava Israel, mas Israel não, na verdade, considerava a aliança que o Senhor tinha feito com Israel. Sempre quebrava os propósitos e as alianças com Deus. Sempre não tinha responsabilidade para manter o pacto de aliança com o Senhor. E isso é interessante porque Israel tinha um casamento com Deus. E Deus tinha um casamento com Israel. Porém, Israel desistia do Senhor, mas o Senhor nunca desistiu de Israel. Isso reflete muito a nossa vida, porque muitas das vezes temos um compromisso com Deus, e a gente sabe muito bem que muitas das vezes a gente tem falhas, tem, na verdade, reações e ações e atitudes que são reprováveis ao Senhor. Mas observemos também que o homem pode até desistir do Senhor, mas o Senhor nunca desiste do homem. E também ressaltando que este assunto mostra também a vida conjugal, mostra o casamento, a quebra de uma aliança, a quebra de um compromisso. É interessante que todas essas coisas que envolvem os deleites da vida mostram para as pessoas, mostram para quem estão vivendo esse momento de prazer. O importante é importante que a pessoa pense e reflita que naquele momento o diabo ele te mostra o prazer, o diabo ele te mostra o momento, o diabo ele te mostra
o agora, mas ele não mostra para você as consequências do ato, dos pecados, das escolhas, das atitudes, daquilo que você vai fazer, porque senão você iria fazer grandes reflexões e jamais iria, na verdade, aceitar. Isso a gente precisa pontuar, refletir muito sobre isso. E vamos para o nosso terceiro subtópico. Perdão, o nosso terceiro tópico, ele diz assim: resistindo ao inimigo. Resistindo ao inimigo. Observe que quando se fala sobre esse terceiro tópico, resistindo ao inimigo, ele fala sobre 3 subtópicos. O primeiro é: Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. O segundo, a submissão a Deus. O terceiro está sobre o segundo, a submissão a Deus, e o terceiro é os lamentos e os resultados. Observe, queridos, que esse assunto que estamos tratando aqui, Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. A receita para resistir o inimigo, ela é, primeiro, você precisa estar sujeito a Deus. Se esforce para sempre estar cheio de Deus. Ou seja, a luta da gente realmente não é contra carne nem sangue, mas sim contra forças espirituais da maldade. Porém, quanto mais cheios de Deus estivermos, muito mais, na verdade, estaremos, evitando possibilidades e ações para que o inimigo venha entrar na nossa vida. Observe também que observar o que Jesus disse, João capítulo de número 15, versículo 7. Lembra que Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Sabe, queridos, é importante a gente não somente entender e até mesmo compreender que uma coisa liga a outra. Jesus mesmo falou: se vós estiverdes em mim. Um recado impressionante, se nós estivermos ligados na videira, fincados na videira, coligados à videira, é importante que, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, não existe inimigo nenhum, não existe demônio nenhum, não existe capeta nenhum que vá, na verdade, nos destruir, porque nós estamos com aquele que tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Importante fazermos essa análise. A nossa maior preocupação é estar sempre cheios de Deus. Ponto final. O segundo subtópico fala sobre a submissão a Deus. A submissão a Deus. Antes de pensar em resistir ao diabo, é melhor você pensar em se curvar, se humilhar, se perdoar, pedir perdão ao Senhor, buscar uma nova oportunidade com Deus, renovar a sua aliança. Importante porque antes do conselho de Tiago, em dizer à igreja que era importante resistir ao diabo, mas antes ele fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, primeiro obedeça a Deus. Primeiro se coloque, na verdade, embaixo da obediência do Senhor. O restante é consequência. Também observe também que é fazer uma verdadeira entrega. Quer um conselho para um vencedor, para você que quer vencer na vida, quer fazer história no cristianismo, quer ser uma bênção? Então, o que você tem que fazer? Fazer uma entrega, uma verdadeira entrega. E sim, entrega de tudo.
de tudo ao Senhor. Existem muitas coisas que prendem, que amarram, que sufocam e que oprimem uma fé viva e uma experiência radiante com Deus. Mas a partir do momento que a pessoa se entrega ao Senhor, muita coisa passa a mudar. E quando se fala em entrega, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, conselho de Paulo para nós. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer uma entrega mais profunda e mais radical e mais radiante do que essa? Não existe. Observe também que no terceiro subtópico diz assim: os lamentos e os resultados. Não existe cristão que segue fielmente ao Senhor que não sofra ou que não passe por provação. A teologia da prosperidade, ela chega a dizer que todo cristão tem que ser rico. Todo cristão não pode ter problemas, não pode ter tristezas, não pode ter perseguição, mas isso está na contramão do Evangelho. Observe também que os discípulos, eles todos foram, na verdade, mortos, e foram mortos de uma forma cruel. O próprio seu líder, o Senhor, o Salvador, foi crucificado. Essa teologia mentirosa que diz que se você estiver com crise financeira ou estiver com problemas financeiros, isso isso na verdade você não pode passar, que isso você não pode enfrentar porque você é um filho de Deus, e Deus te deu o melhor nessa terra. Eu aqui não estou criando uma apologia de miséria. Eu aqui não estou falando, na verdade, que todo cristão vai ficar rico. Ou não estou também dizendo que todo cristão é tendencioso a viver na miséria. Não, não me interprete mal. Na verdade, uma pessoa que quer crescer, quer prosperar, quer ganhar dinheiro e quer vencer na vida, existe uma série de fatores para isso. Uma delas é ir trabalhar. Isso faz toda a diferença. E outra coisa também é economizar, sem dúvida alguma, mas isso aqui a gente pode estender em outro assunto. Mas levando em consideração o que diz aqui, Deus não nos livra, na verdade, dos problemas. Sim, Deus não nos livra dos problemas. Deus, ele nos livra nos problemas. Queridos, observe que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Não, ele livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente de fogo. Não, ele, na verdade, livrou na fornalha. Ou seja, o livramento de Deus é quando você está passando pela prova. É quando você está passando pela provação. É lá que você mostra que você é um cristão. É lá que você mostra que você é um campeão. É lá que você mostra a sua fé. Isso faz toda a diferença. E aqui eu termino esta pré-aula. Te agradeço pelo momento que você esteve aqui. E se você achou que esta mensagem foi uma mensagem assim enfática e falou ao coração e enriqueceu você de alguma forma, então me abençoa, se inscreve no canal, se inscreve nesse canal que sem dúvida alguma será uma bênção para muitas pessoas, e você pode muito bem fazer o seguinte, compartilhar para os seus amigos. E deixa o seu like, e sem dúvida alguma eu só estou aqui para te agradecer na condição de servo. Meu muito obrigado e que Deus te abençoe e te guarde.